Olá, bem-vindo a mais um Vida Consciente. Estamos aqui hoje abrindo mais uma página do programa e um pedacinho da minha vida também. Então aqui hoje a gente está no Espaço Santa Fé, trazendo vocês aqui para dentro do meu espaço, da onde eu trabalho, da onde eu fico grande parte do tempo, junto com meu amigo Sérgio Veleda, poeta, escritor, psicoterapeuta, mestre, apesar de eu não gostar que chame de mestre, mas instrutor de artes contemplativas, meu professor de meditação, é um das pessoas aí da onde eu busquei inspiração e conhecimento aí para trabalhar com a meditação. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Da onde brotou o Sérgio de hoje? Pois, eu tô morando em Novo Hamburgo, quando eu estava vindo para cá, eu estava tentando calcular o tempo. Já são quase 25 anos que eu vivo aqui. Eu nasci em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. E aí eu cresci num pampa aberto, né? Tu vê o horizonte. E eu estava lembrando disso, que o período da minha adolescência e parte da minha juventude foi um período de muita melancolia. Eu tinha uma coisa muito melancólica e ela estava muito associada a essa vastidão do pampa, esse espaço aberto que eu fui entender praticando meditação, a importância dessa abertura, desse espaço amplo e vazio. E quando eu cheguei aqui eu vi muito morro, viu? Como que a visão do horizonte desapareceu. Tive um restaurante macrobiótico durante muito tempo. Fui macrobiótico, assim, daqueles bem ferrenhos, bem duros, assim. Tive um restaurante em Pelotas, chamava-se Pés de Lótus, que eu tomei esse nome de uma música do John McLaughlin, o músico de jazz, e aí acabei colocando esse nome no pé. E era uma alimentação, assim, muito... O pessoal que fazia medicina na Universidade Católica de Pelotas ia para o restaurante. E esse também foi um período de muita poesia, acho que a coisa que eu mais li na minha vida foi poesia. E às vezes eu usava tanto o Fernando Pessoa como o William Blake, que foi um poeta inglês que marcou muito a minha vida, eu usava ele como os terapeutas, assim, porque me ajudava a me tirar de muitas dificuldades que eu vivi nessa época, como eu estava te falando. Tinha uma coisa muito melancólica. Eu não tinha depressão, nunca me senti deprimido, mas era uma melancolia, uma espécie de nostalgia de algo perdido, de algo que eu não encontro, ainda não achado, uma inquietação. Então a música e a poesia eram impactantes. Eu lembro que a coisa que mais me impactou nessa época foi ler a biografia de Beethoven. Então aquilo foi muito impactante. E quando eu ouvi pela primeira vez a Pastoral, que é uma das sinfonias dele, isso parece que me deu uma sensação de preenchimento, de encontrar algo que estava perdido. E é isso, assim, eu vivi esse período todo em Pelotas, na cidade de Pelotas, e por 91 eu vim parar por aqui. Antes eu fui para Salvador, fui morar na Bahia. Quanto tempo lá? Lá eu fiquei 2 anos, eu não suportei não consegui viver na Bahia, não suportei. E as pessoas não chegavam no horário, era uma coisa muito complicada. E eu com esse espírito bem gaúcho, bem cortante, duro, eu não conseguia. Estava nervoso. Não consegui. Vivi esse período na Bahia e depois eu vim parar em Novo Hamburgo, curiosamente através do Nando Dávila, que é um músico, um grande amigo meu, muito querido, um grande poeta, grande músico.
Foi um dos elos meu com o Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, foi o Nando Dávila. E ficamos muito amigos porque nos encontramos num trabalho que eu estava dando em Caxias do Sul, junto com um psiquiatra, amigo meu, trabalhávamos juntos. E era um workshop de grupo, e aí eu conheci o Nando Dávila. Passei horas e horas conversando com ele, parecia que éramos amigos de longa data, uma afinidade entre vários temas, principalmente música, poesia, tudo muito, uma coisa muito inspirada. E isso foi um pouco da minha chegada em Novo Hamburgo, assim. E daí eu fui encontrando um grupo de pessoas, acabei desenvolvendo uma relação que já fazem 25 anos com a Ivânia Reichert, que acabamos constituindo uma vida dedicada ao amor e ao conhecimento, assim, que foram, acho que são as duas coisas que norteiam um pouco da nossa vida. Amor, conhecimento e passar esse conhecimento adiante. Né? Passar adiante, que é o que a gente faz, né? Fui encontrando outros amigos e tal. Daí surgiu o Vale do Ser. Quantos anos já? O Vale do Ser, ele tem mais ou menos esse tempo aí, quase uns 25 anos. Tudo isso, né? É muito tempo. Já tem maioridade e tudo. Tem maioridade e tudo. Esse lugar foi descoberto pela Evânia, andando de carro pelo interior. E aí um grupo de pessoas adquiriu ele. E com o tempo passou a ser um centro, uma escola aberta, o que significa uma diversidade de temas a nível de educação, de ecologia, de arte e de crescimento humano, se estabeleceu nesse lugar e onde até esse momento trabalhamos. Então aí acontece de tudo, né? Trabalho com ecologia, trabalho com arte, essas coisas todas começaram a se desenvolver aí. E aí muita atividade na área terapêutica e que tem sido isso, assim, né? Eu acho que eu entrei no meio de tudo isso um pouco para a minha melancolia quando jovem, né? Eu ficava muito tempo olhando o horizonte, me perdia com os meus pensamentos. Gostava muito de música e de poesia. E eu acho que eu tinha um contato com alguma coisa em mim que tinha dificuldades, né, como ser humano. E eu acho que a minha necessidade de sair disso, ou de entender isso, me levou também a cuidar das pessoas. Ao entrar para se conheceu ao ponto de querer ajudar e fazer se conhecerem. E estar mais sensível às dificuldades do outro. Eu tenho uma noção muito clara ao longo desses anos todos trabalhando, que já vai assim... Tem muitos anos de trabalho, assim. Eu tenho mais de 30 anos envolvido em todo o trabalho psicoterapêutico, como analista reichiano, com o trabalho de educação contemplativa, trabalho a nível de psicológico, emocional. Eu tenho uma coisa muito clara, é muito difícil você ajudar alguém ou trabalhar alguém se tu não reconhecer a própria enfermidade. E para mim essa é uma noção muito clara de que a tua própria enfermidade, seja qual enfermidade for, a minha era uma melancolia, e essa enfermidade é uma forma de você entender a enfermidade do outro. Esse é um tema bem claro entre xamãs. Todo xamã é doente, ou caiu um raio na sua cabeça, e a partir daí ele vai trabalhar ligou uma outra chavezinha. Exatamente. E começou a fazer. Eu acredito nisso. Acredito também que o processo de cuidado do outro, ele precisa ser humanizado, precisa ser mais direto, que não dê tanta volta. E eu me dediquei muito a trabalhar basicamente a trabalhar com o corpo. Fui muito inspirado pela obra do Wilhelm Reich, que foi aluno do Freud. E aí eu acho que grande parte do meu trabalho a nível intuitivo se desenvolveu trabalhando com o corpo, tocando nas pessoas, pedindo às pessoas que respirassem, sentindo o som da respiração delas, ouvindo elas através dos seus movimentos e das suas sensações. E eu nunca fui, embora eu tenha um impulso à coisa intelectual, sempre foi assim. Na verdade, quando eu estou trabalhando, eu trabalho muito a nível intuitivo e muito da arte foi sempre importante para mim. Às vezes de começar um trabalho do nada e o processo criativo, intuitivo, mais orgânico e desenhando o trabalho.
Esse é um dos charmes do Sérgio, né? Eu, como conheço um pouco, acompanho um pouco do Sérgio, é engraçado porque, de fato, por essência, tu traz o intelecto, né? Tu traz o conhecimento, ou seja, esse é talvez o gatilho, a ignição do Sérgio começa por aí. Vem por aí. Mas não vou nem chamar da condução, porque é uma entrega. A tua entrega ela é visceral, né? Sim. Então a entrega do corpo, do entrar, do vir trazendo e disso, do vir compondo, que eu acho que essa é uma das grandes questões para um curador, sim, né? Numa questão mais ampla do termo, é tu vir sentindo, tu vir entrando, tu vir se adequando, vir moldando, vir dançando de acordo com o que vem se apresentando, né? E isso aí eu acho que é uma característica tua, assim, que também virou, né? Assim como o intelecto, a entrada, o resto vem dançando essa música, né? O próprio trabalho corporal, eu venho trabalhando com ergonomia e com vegetoterapia, né? E são os trabalhos centrais da visão que o William Reich desenvolveu. Quando eu estou trabalhando com as pessoas a nível corporal, ainda que é um trabalho muito, muito, muito técnico que eu faço, o resultado do trabalho eu entendo como o meu processo intuitivo e criativo interagindo com a pessoa. E eu não consigo trabalhar assim muito, muito, muito dentro de uma coisa. Eu tenho que sair dela. E aí entra aspectos de rebeldia, eu muito cedo assim desenvolver, como eu dizia, os meus amigos na época, pessoal na universidade estava envolvido em movimentos trotskistas, marxistas, e eu desenvolvi era uma crítica social, no qual eu estava por perto, mas na verdade eu desenvolvi uma crítica muito forte à religião, porque eu muito pequeno, minha avó escolheu entre os netos dela, que era uma avó muito religiosa, que eu ia ser um padre e que eu iria que eu iria salvar a família. Você vê o encargo que eu tinha. Eu tenho uma relação com os monges do Mosteiro da Transfiguração, em Santa Rosa, onde há muitos anos, há mais de 10 anos, eu dou um retiro de 10 dias de silêncio dentro desse mosteiro. E eu tenho uma relação assim muito afetiva e muito carinhosa com os monges nesse mosteiro. E uma liberdade total. Eles me abriram espaços de silêncio do mosteiro para fazer esses retiros onde 10 dias as pessoas não falam, onde elas permanecem em total silêncio. E curiosamente, algumas dessas pessoas que chegam sem nunca ter sentado em silêncio, no final do retiro elas me dizem: não seria interessante tu fazer mais dias de silêncio? Essa sensação assim tão boa e tão restauradora de permanecer em silêncio durante um tempo, né? De se escutar, né? E de se escutar. Eu vivia fazendo isso. Tinha um bosque perto da minha casa onde eu colhia folhas descoloradas de eucaliptos, né? E eu gostava de colocar dentro dos livros. Havia uma biblioteca na cidade onde eu vivi, que era uma cidade pequena, que ninguém ia nessa biblioteca. E eu ia para essa biblioteca, eu adorava ficar nessa biblioteca lendo. E adorava ler sobre botânica e ler sobre coisas que tinham a ver com a natureza. E eu passava muito tempo em silêncio dentro desses bosques. Me perguntava o que eu fazia, eu não fazia absolutamente nada. Eu ficava tomando sol, ficava olhando a beleza. E por aí foi. Estamos de volta com o nosso programa Vida Consciente, aqui no Espaço Santa Fé, junto com o meu amigo poeta e escritor Sérgio Veleda. E vou fazer ao vivo aqui, antes que eu tinha esquecido, mas está na minha biblioteca aqui, e autografado ainda, ó. O livro do Sérgio chamado Budismo, a arte de equilibrar-se sobre um fundo vazio. Um dos lados que eu gosto muito do Sérgio, e está aqui dentro também, é o lado da formação, da origem do budismo, depois um pouco ao lado do sufismo. Conta
como é que o budismo entrou na tua vida, como o Sérgio entrou no budismo, como Sim. é que essa sinergia surgiu? É toda essa vida que eu estava descrevendo antes, em contato com a natureza, muita leitura de poesia, me levou a uma vida introspectiva, né? A buscar coisas. Eu nunca tive uma relação formal com o budismo. Nunca tive mestres também. Eu tenho questões um pouco polêmicas assim, a respeito da figura do mestre, né? Nos últimos anos, fiquei durante 5 anos estudando sobre o Islã, estudando sobre o sufismo. Escrevi um livro, depois desse, que é Só Acredito num Deus que Sabe Dançar. Que eu não achei aqui, né? Tu não achou? Que é uma frase do Nietzsche no Zaratustra. Esse livro foi publicado recentemente em Barcelona. Ele já está na 2ª edição em Barcelona. Fiz a apresentação dele recentemente. E aí tem todo esse tema polêmico do guia, da figura. Isso é muito forte dentro do Islã e dentro do sufismo. O que eu estou falando aqui de Islã, não estou falando do Islã da notícia na TV. Sim. Eu estou falando da raiz da tradição, que é uma coisa bastante distinta e pouco compreendida pelas pessoas. Eu não tenho dificuldade de entrar dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, dentro de um gompa, né, tibetano. Eu me sinto completamente à vontade. Mas mantenha um espírito livre. Eu nunca quis seguir assim alguém, né, de certa forma. E recebi generosamente muitos aprendizados, muitos ensinamentos. E todo esse trabalho, que não é só o trabalho ligado à meditação, o trabalho de introspecção, todo o trabalho principalmente ligado ao trabalho corporal, ao processo das neuroses e a formação do indivíduo, como a Ivânia acabou descrevendo isso no livro dela, que é um outro livro que se tornou muito conhecido na Espanha, hoje ele já está na 5ª edição, onde a gente trabalha com a questão da educação e o processo de prevenção das neuroses e toda essa visão do Reich. A gente acabou indo para a Espanha. Houve assim um amplo conhecimento das pessoas sobre o trabalho. Agora, uma das coisas que ficou muito, muito conhecida na Europa e atualmente no México, porque também a gente trabalha muito no México, foi um trabalho que surgiu aqui, que surgiu muito da minha relação com a Ivânia, da relação de casamento durante muito tempo, a gente se observando como casal, todas as dificuldades que existem na vida de casal, agregada com todo o conhecimento terapêutico e várias outras coisas, a gente desenvolveu um trabalho que chama-se Arqueologia do Amor. Esse trabalho é um sucesso em Barcelona. Agora no México não tinha mais lugar para as pessoas poderem participar. E a gente deu isso em São Cristóbal de las Casas, que é nessa região de Chiapas. E em Barcelona a mesma coisa. A gente desenvolveu um trabalho de relação, onde os casais podem trabalhar suas dificuldades, que ele é permeado por a seguinte questão. A coisa mais difícil na relação do casal é o problema de comunicação. Nós sabemos todos que um diz uma coisa, o outro pensa outra e vai parar em não sei qual lugar. E a gente desenvolveu todo um trabalho de possibilitar a relação de temas centrais da vida de casal, associado com a prática de meditação, que não é exatamente uma meditação formal, mas essa capacidade de estar diante do outro, olhando os olhos do outro, em plena atenção e sem fugir, e sem se defender, e sem se esconder. Então é um trabalho assim, muito interessante que a gente vem desenvolvendo ele aqui e agora amplamente na Europa. É um trabalho assim, ele lota. Eu me dou conta que assim, é uma necessidade enorme, né? Todo mundo tem uma necessidade de se entender como casal e uma necessidade de viver em casal, né? Como é que é o sentimento de enxergar esse pedacinho do Sérgio que vai indo, vai mexendo nas pessoas, vai mudando, vai germinando, né? Ou plantando novas questões? Como é que tu te enxerga, né, dessa floresta toda que já foi plantada e que já cresceu? E isso é um processo que continua sempre crescendo, é um processo que tu imagina que não tenha fim, assim, que ele é uma exponencial aí que vai tomando proporções. O que eu entendo é que ele é um processo de desenvolvimento, porque como, por exemplo, hoje a gente está muito focado com as questões de educação.
Eu me dedico muito à prática de educação contemplativa, que é desenvolver essa capacidade de atenção, de presença e de presença autêntica perante o outro, né? De se comunicar mais diretamente ao outro, que se dá isso pela prática de meditação. Muito do que eu aprendi através do budismo, com a meditação, eu venho desenvolvendo isso como uma prática pedagógica, inclusive de orientação para crianças, e inclusive também a importância da prática de meditação e em casos terminais de doença, que é toda uma ideia que está contemplada dentro disso. Como a prática de meditação para pessoas em estado terminal, às vezes meditando deitada, como alivia muitas coisas e como muda a própria concepção da morte, né? Há uma outra concepção da morte e não como algo tão devastador e tão sofrido. Eu acho que um livro, uma teoria, qualquer um pode comunicar. Mas comunicar a si mesmo de uma maneira autêntica, num contexto de um trabalho como esse, é sempre um desafio e é sempre muito inspirador. O que eu quero dizer é que comunicar mais que teoria, mais do que está num livro, que é comunicar sua própria presença, que é comunicar o seu próprio jeito e sua maneira de ser e de trabalhar. E eu acho que é isso que ajuda as pessoas. Quando alguém vê que você não tem tanto medo de expressar aquilo que você é e que você mostra isso com inspiração e coragem, eu acho que isso é um ativador em qualquer pessoa. Porque eu acho que o problema das pessoas não é falta de amor. Tem pessoas que você pode dar muito amor e elas continuam com problemas. Não adianta, você pode beijar, abraçar, dar tudo, não adianta. Eu acho que o problema maior que a gente tem é uma dificuldade de ser, de exercitar essa sensação integral de ser o que você é. Não como uma coisa idealizada, mas ser o que você é, inclusive, nos teus limites. Eu acho que todos nós vamos morrer sem chegarmos a concluir tudo que nós somos. E eu entendo que é muito, muito, muito importante chegar à conclusão que tem coisas que você não pode fazer com você. Humanizar-se mais, ter mais coragem de ser o que é, com os limites que tem, com os defeitos que tem. Eu sempre brinco que se você vivesse ao lado de uma pessoa como Buda, como Rumi, como esses grandes homens, né? Os primeiros dias vai ser lindo e maravilhoso, mas os outros dias tu vai ver que eles têm defeito. Vai deixar o sabonete fora da saboneteira, vai molhar toda a pia e tu vai ficar crítico com eles também, porque é a parte humana deles que sobrevive ali. Então eu tenho inspiração com essa questão de ter a coragem de ser humano, né? A gente busca a iluminação, a gente busca o exemplo, a gente busca o conhecimento, a gente busca tudo isso. Só que a gente acaba muitas vezes fazendo o que? Dessa busca ela vira o teu próprio algoz. Sim. Então esse é o sério problema que a gente tem dentro desse contexto, que é um cuidado que é delicado, que a gente sempre tem que trazer para não se perder, inclusive no caminho certo. Claro. Né? A partir dos anos 70, quando todo o movimento da nova era se desenvolveu, que é uma coisa que surgiu bem nos Estados Unidos, o que a gente foi vendo ao longo do tempo, eu acompanhei isso e acompanho criticamente até hoje, se estabeleceu um grande supermercado espiritual. Sim. Né? Onde muitos produtos estão deteriorados, né? E eu acredito atualmente que as pessoas que trabalham nessa área a nível de processo de introspecção, de autoconhecimento, só sobrevivem as pessoas que são sérias em relação a isso. Porque há muito de charlatanismo, há muita coisa assim confusa. Eu acho muito confusa. E não só isso, né? Eu me coloco e sou terapeuta e estou nesse meio, né? Mas uma das coisas que a gente também tem, né, seguindo essa mesma analogia, eu já falei e falo isso explicitamente, um dos grandes consumidores do mundo terapêutico são os terapeutas. Se a gente dividir, talvez eu iria para 30%, 40% desse mercado é usado pela busca incessante, né? Sim. Então eu como buscador, eu sou um buscador eterno, né? Quem te diz que cada dia tem uma coisa nova? Crava a bandeira e defende o teu território e seja bom né, naquele teu entorno que tu criou. Né? Então isso é uma coisa, eu acho que é fundamental para também nessa nova era, ou nessa nova geração, ou nesse novo, sei lá, vamos chamar nessa nova caminhada aí, que a gente tem tantas pessoas querendo ajudar, né? Curando-se e com o intuito de curar os outros. Isso é um cuidado muito grande que tem que ter para não se perder. Claro.
Só para complementar esse assunto, eu atualmente tenho uma visão de, ao trabalhar a nível de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, eu sempre procuro trabalhar o mais próximo da terra e não tão próximo do céu. Então tenho questões muito centrais, assim, trabalhar com o próprio ego, trabalhar com o próprio caráter, trabalhar com o que está mais aí. E aquela analogia do Tantra, né, que como os hindus falam e os budistas também falavam, o lótus, ele surge da putrefação. A beleza do lótus, essa flor tão linda e tão simbólica, ela precisa da putrefação. Então tu precisa trabalhar mais próximo da terra, com as tuas dificuldades, com os teus limites, para deixar exalar alguma fragrância daí. Né? E não exatamente querer tomar um meteoro ou uma nave espacial e querer entrar diretamente. O profeta Mohammed dizia isso. Quando estiveres nessa vida, tenha a dignidade de ser humano. Mantenha a cabeça ereta, não te dobra para ninguém, porque és digno de estar nesse mundo. Para que quando entrares no próximo mundo, aí tens que te curvar. Senão não entra. Senão não entra. Bate com a cabeça na porta. Então, não é por acaso que o nosso, né, a nossa imagem, o nosso logo do próprio programa Vida Consciente é a flor de lótus. Não foi na hora de escolher, também não foi ao acaso dessa escolha. Agradecemos a todos vocês por mais um programa Vida Consciente, em especial ao meu querido amigo Sérgio, né, por ter trazido aqui sempre. Para mim é sempre um prazer as nossas conversas, é sempre um aprendizado novo, uma experiência, uma história, um conhecimento novo. Espero que isso tenha sido levado a vocês também. E gratidão e até o próximo Vida Consciente.